Faz tempo que a gente não se encontra em classe, mas esses dias estão contados. Acredito que em breve haverá um momento em que estaremos voltando ao normal, às nossas atividades, às nossas aulas ao sábado, mas enquanto isso temos a oportunidade de desfrutar da tecnologia e com base nisso, o nosso estudo vai ser feito por intermédio desse canal. Gostaria muito, né, de agradecer a todos aqueles que estão acessando, aqueles que fazem parte da classe e eventualmente aqueles que também de alguma forma vieram a parar nesse canal e que não fazem parte da nossa classe de estudos bíblicos. Relembrando que o tema de hoje ele é muito interessante. Ele aborda a criação, Gênesis como fundamento. A lição de número 8 tem como título a criação, Gênesis como fundamento. Parte 1. Na próxima semana nós vamos ver os detalhes da parte 2. O verso bíblico que abre esse estudo diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Que verbo é esse? Por que a Bíblia menciona a palavra verbo? Verbo nada mais é do que ação. E quando nós falamos de criação, nós não podemos deixar de lado a ação. A ação de um Deus criador, de um Deus que não age sozinho. Só que essa passagem que nós estamos lendo não está em Gênesis. Ela está lá no Evangelho de João. O verbo mencionado aqui é nada mais, nada menos do que a figura de Jesus Cristo. Para quem acha que Jesus Cristo não foi criador, que ele não participou da criação deste mundo, nós temos plenas evidências de que Jesus Cristo fazia parte da criação. Os primeiros capítulos de Gênesis deixam bem claro que o fundamento os primeiros capítulos do livro de Gênesis são essenciais para que tenhamos uma compreensão nítida das Escrituras. Gênesis é o alicerce, é o fundamento para que a gente possa entender todo o desfecho das histórias bíblicas, dos projetos de Deus, de toda a estrutura da criação, dos acontecimentos que ocorreram, para que possamos entender a redenção. É muito importante entendermos Gênesis. O nosso estudo de domingo fala sobre o tema no princípio. A Bíblia é muito clara que existia um início. Se existia um início, existia um propósito. E a humanidade ela é um dos propósitos de Deus. Deus não precisa de matéria pré-existente para fazer alguma coisa. Uma fábrica de automóveis precisa de metal, precisa de borracha, precisa de plástico, precisa de vidro. Ela precisa de matéria pré-existente. Ela precisa de elementos pré-elaborados para produzir alguma coisa. Deus, para produzir alguma coisa, não precisa de matéria pré-existente.
ele é o originador de toda a matéria. Todo elemento que existe, desde a menor partícula até a maior partícula, Deus é o autor. Faz muita diferença saber da onde nós viemos. Os filósofos no passado questionavam bastante responder aquelas 3 perguntas: de onde venho, quem sou e para onde eu vou. Mas nesse estudo nós vamos ver que não restam dúvidas realmente de quais são as nossas origens. Faz muita diferença saber de onde você vem, qual é o seu propósito. Nós temos que ter um senso de pertencimento. Então, ter a dimensão de a quem nós pertencemos é algo fundamental. Jesus mesmo disse: eu sou o Alfa e o Ômega. Tudo começa em mim, tudo termina em mim. Por que o Alfa? O Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. O Ômega é a última letra do alfabeto grego. Isso significa que tudo começa nele e tudo termina nele. O outro tema bem importante que a lição destaca é referente a Gênesis capítulo 1, verso 5, que diz assim: e chamou Deus a luz dia, e Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi tarde e amanhã o dia primeiro. Muitos debatem referente à palavra dia, que poderia representar eras num grande espaço de tempo, quem sabe milhões ou bilhões de anos, como a teoria evolucionista menciona. Mas, se nós observarmos a palavra original em hebraico, nós vamos ver que essa palavra dia significa dia literal, ou seja, uma sequência de tempo de 24 horas. Então, quando se fala dia em Gênesis, não estão falando de grande período de tempo, e sim numa sequência de 24 horas. Sempre deixando claro que Deus não precisa de uma quantidade absurda de tempo para criar alguma coisa. Essa sequência que é mencionada aqui, a sequência da semana, correspondem a 7 dias literais. Em 6 dias, Deus fez toda a sua obra, tanto é que a Bíblia menciona, houve tarde e manhã. O que significa tarde e manhã? Tarde e manhã significa um ciclo de dia. Na sequência desses dias ele fez toda a sua obra e, para coroar, Deus cria o sábado, o 7º dia, ao final da sequência da criação. Atualmente, os estudiosos da ciência, da biologia, da filosofia, geologia, arqueologia, eles acreditam no evolucionismo e não no criacionismo. Por que isso? Ora, parece muito fácil tudo ter surgido pela criação. Então, esse pensamento simples e objetivo é descartado. Mas Deus é simples e Deus é objetivo. A simplicidade em 6 dias corresponde a uma complexidade, uma riqueza de detalhes. Quando paramos para avaliar
um ser criado, um animal, um vegetal, cada um deles tem uma riqueza de detalhes, de nuances, de cores, de características distintas. Esse é um toque, é uma digital de Deus que demonstra a sua complexidade na simplicidade. Quando nós falamos dos dias da criação, nós não podemos nos esquecer de que existe uma palavra do original hebraico, yom. Essa palavra significa dia. Então, quando nós lemos dia na Bíblia, o original hebraico yom corresponde a dia, equivalente a uma sequência de 24 horas. Um outro tópico dentro do nosso estudo, ele se refere ao sábado e à criação. Não tem como nós falarmos em sábado sem falar em criação. Os primeiros 6 dias de cada semana são dados ao homem para quê? Para que trabalhe neles, para que faça alguma coisa produtiva. Deus quer que seus filhos sejam produtivos diante daquilo que Ele disponibilizou. O 7º dia, Deus reservou como dia de descanso. Mas além de ser um dia de descanso, ele é um dia comemorativo. Comemoração de quê? Comemoração de seu descanso durante o mesmo período de tempo, após haver realizado a obra da criação em 6 dias. Mas a suposição de que os acontecimentos da primeira semana requereram 7 vastos períodos indefinidos para sua realização, isso é um golpe diretamente em cima do fundamento do sábado, que esbarra justamente nos mandamentos de Deus. Ela torna indefinido e obscuro aquilo que Deus deixou bem claro. Deus deixou um ambiente claro para que todos visualizassem o sábado. Contudo, o ser humano apaga a luz, bota o dedo no interruptor e torna esse ambiente que é claro, nítido. O ser humano mexe no interruptor e deixa o ambiente escuro, cheio de dúvidas. Quem de nós não tem dúvidas em caminhar no escuro? Imagina você está em casa, caminhando por alguma dependência e de repente falta luz. Você se sente inseguro, com dúvidas, e tem medo, eu acredito, até de dar um passo à frente. Tudo isso por quê? Porque a ausência de luz gera medo. Então, quando alguém coloca escuridão sobre algo que está claro, isso realmente faz com que venhamos a temer, a desconfiar, porque vai contra os preceitos de Deus. Não há organismo que suporte uma sequência de trabalho contínua, 7 dias por semana, sem pausa. Deus, como arquiteto, como planejador, ele sabia que o ser humano precisaria de um momento de descanso. Aqui no Brasil nós trabalhamos em média 44 horas semanais. E, é claro, existe um período de descanso que varia de acordo com cada atividade, mas a média geral é essa, 44 horas semanais. Para se ter uma ideia, na Tailândia, a jornada de trabalho semanal é de 84 horas. 84 horas. Então, para aqueles que acham que
trabalham muito, considerando as 44 aqui no Brasil, né? Na Tailândia, se você for trabalhar lá, que o governo autoriza, né? É autorizado pelo governo, é oficial isso, são 84 horas semanais. O organismo precisa, ele pede descanso. Obviamente, quando nós resolvemos abusar e não utilizar o privilégio do descanso concedido por Deus, o próprio organismo se manifesta negativamente, né? E aí cada um observa no seu corpo as consequências disso aí. Então, quando Deus fala do sábado vinculado à criação, existem 3 elementos essenciais que Deus utilizou referente ao sábado. Olha só o que Deus fez. Deus descansou nesse dia, Deus abençoou esse dia e Deus santificou esse dia. Deus precisaria descansar? Obviamente não precisaria descansar. Nós precisamos descansar? Sim, precisamos. Deus, como sempre, dá o exemplo, toma a frente. Então Deus descansou, Deus abençoou, Deus colocou a sua mão, dizendo que esse dia seria um dia especial, um dia diferenciado, e colocou a sua graça, a sua luz, a sua paz, portanto Ele abençoa. E Deus o santifica. Quando a Bíblia menciona santifica, nós temos que ter o entendimento de que isso significa separado, isolado, para um propósito específico. Então, sábado é um dia diferente, um dia com um propósito específico, um dia separado. Não separado pelo homem, separado pelo próprio Criador. O outro tópico do nosso estudo fala sobre a criação, mas a criação também como um memorial do casamento. A criação, ela parte do individual, mediante a criação de Adão, a criação de Eva, e depois ela parte para o fundamento coletivo, representado aqui pela família, pelo casamento. É claro que nessa última década, né, a gente começa a testemunhar muitas mudanças aí referente à maneira de como a sociedade, até mesmo como os governos definem o casamento. Se pararmos para olhar, a legislação civil, ela vem sofrendo algumas adaptações referente à interpretação do que é casamento. É claro que se formos olhar o fundamento bíblico, o que é o casamento, o que é família, né? 2 seres de sexos opostos que se completam. Na diferença se busca a plenitude, a união. E Deus utiliza muito esses recursos, esses artifícios. Deus deseja que mesmo na diferença ocorra a unidade. Nós observamos que hoje a mídia, ela sugere outras formas de família, outras formas de união. A gente não pode esquecer que lá em Gênesis, capítulo 2, verso 18, é mencionado assim: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. O que Deus faz? Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Criados diferentes, mas complementares, homens e mulheres compõem uma unidade familiar. Deus, como plural, queria que a humanidade fosse perpetuada através da união íntima entre homem e mulher. E as crianças, fruto aí dessa relação, são convidadas o quê? A homenagear
o pai e a mãe. Talvez ao antecipar outro tipo de união familiar, o pai e a mãe sejam explicitamente mencionados sem usar os pais genéricos. O propósito original da criação de Deus era um mundo cheio de famílias amorosas, que colocavam Deus acima de tudo. Podemos ver alguns exemplos bíblicos, como Jó, que tinha uma preocupação imensa pela família, teve a sua família decomposta pela calamidade. Abraão, que deslocava sua caravana, e junto da sua família que fazia o núcleo central, tinha outras famílias dos seus servos que prestavam serviço para o próprio Abraão. Então, esse contexto das famílias e o amor contido nas famílias, com o passar dos séculos, ele vem se deteriorando, ele vem se fragmentando, ele vem perdendo o seu contexto original. Atualmente, no Brasil, para se ter uma ideia, 50%, para ser exato, 49,9% das famílias correspondem à família clássica. O que é a família clássica? É o pai, a mãe e filhos. E 50% e mais um pouquinho outros tipos de família, outros tipos de constituições. Dá para mencionar alguns exemplos, por exemplo, a família monoparental. O que é a família monoparental? Mono é um, parente, parental, parente, ou seja, os filhos são criados ou só pelo pai ou só pela mãe. Entram aí também, não é as mães que têm gravidez independente. Também tem a família arco-íris. O que é a família arco-íris? É um tipo de família que é constituído por um casal do mesmo sexo. No caso, tendo filhos, provavelmente legítimos ou adotados, né? Essa seria a família que se chama arco-íris. Família contemporânea. O que é a família contemporânea? É onde ocorre a inversão dos papéis, ou seja, a mulher passa a ser chefe da casa, né? Isso ocorre normalmente quando a mulher é mãe independente ou divorciada. Um outro tipo de família também que pode ser destacado é a família comunitária. Esse tipo de família ele é composto por um grupo maior de pessoas, por exemplo, avós, junto com os pais, junto com os filhos, tios, primos, todos no mesmo núcleo familiar. Então, isso é a família comunitária. É claro, o homem pode criar diversos tipos de família, em diversos contextos, dar o nome que ele desejar, mas dentro da fundamentação de Deus, nós temos apenas um princípio de família. Mais um tema que merece destaque no nosso estudo é aquele que aborda a criação, a queda e a cruz. O que esses três elementos têm a ver? Eles estão interligados ou não estão interligados? Sim, estão interligados. A criação representa a perfeição, representa o plano original de Deus para a raça humana. Com a entrada do pecado, com a interferência do mal, o que nós tivemos? Tivemos a queda. Uma ruptura no plano original de Deus. E onde é que entra a cruz nisso tudo? A cruz, ele é o antídoto. Ele é o meio pelo qual a restauração de todos os elementos que foram quebrados, que eles sejam reconstruídos. Por intermédio de quem? Por intermédio de Jesus. Para aqueles que acham que o homem ele vem numa crescente evolutiva, aqueles que ainda defendem essa teoria, a Bíblia joga um balde de água fria.
e atesta e comprova de que o homem ele não vem de um processo de evolução, e sim de um processo de involução. Ou seja, a raça humana, desde a criação, ela não está subindo a escada, ela está descendo a escada. Em todos os aspectos da vida, o homem vem perdendo espaço, vem perdendo proximidade com Deus. E isso faz com que essa queda que ocorreu após a criação, à medida que existe uma queda, tem que ter algo que segure. Tem que ter algo que alivie o impacto. E o sacrifício de Jesus na cruz é o elemento pelo qual esse impacto ele é suavizado. O impacto da dor ele é aliviado. Quando nós paramos para falar em pecado, em morte, o que está escrito em Gênesis 2,17 acaba dando a largada e nos demonstra o que é a interferência do mal. Gênesis 2,17 diz assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A instrução de Deus. Contudo, a interferência do mal colocou uma dúvida sobre esta determinação, sobre este conselho, essa ordem de Deus. E a Bíblia deixa muito claro que a morte entrou no mundo como resultado do pecado. Também a Bíblia nos diz também que a única chance de superar a morte e ter a tão sonhada vida eterna é através da redenção que Jesus, consumado com sua morte e ressurreição. No comentário bíblico de Ellen White, no livro História da Redenção, nos capítulos iniciais que abordam a queda da humanidade, nós temos o retrato claro do que aconteceu, de alguns detalhes, e diz que tudo era perfeito, mas houve a queda, o casal caiu. Primeiro caiu quem? Eva. Logo na sequência, Adão. Nesse comentário bíblico é mencionado que Adão, ao enxergar Eva vindo em sua direção com o fruto e percebendo que ela havia comido aquele fruto, Adão fica perplexo, assustado. E ele sentiu o que havia acontecido. Ele amava muito Eva. E, com uma forma humana de demonstrar amor, ele acabou pactuando do mesmo gesto que ela. Mas o fato é que o casal caiu. Mas é bom pensar, né, o que Deus teria feito se somente Eva caísse. Será que ele expulsaria somente Eva do Éden? Adão ficaria lá, eles estariam separados. Como fez Jesus pela humanidade de alguma maneira, ele viria morrer por ela e a restauraria a Adão. Alguns pensam que Eva morreria e que Deus faria outra mulher para ele. Independente
do que aconteceria, o fato é de que Deus está preocupado com a humanidade. Deus está preocupado com seus filhos. Deus quer resgatar, Deus quer salvar. Deus tem um plano especial através do sacrifício de Jesus. O plano de Deus é perfeito. As nossas ações são imperfeitas, mas o plano de Deus ele é pleno. Ele tem um propósito para cada um de nós. Conduzindo o encerramento do nosso estudo, gostaria de ler Romanos capítulo 1, a partir do verso 17, que diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade, perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Aqui nós temos uma referência direta à criação. Então Deus se manifestou através das coisas criadas. E aqueles que não percebem, que não linkam as obras da natureza, as evidências que nós temos, evidências que descartam qualquer possibilidade de uma evolução em milhões ou milhões de anos. No final do verso 20, as pessoas que não reconhecem as coisas que foram criadas, na última frase é mencionado: tais homens são por isso indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Mais uma palavra forte aqui. Pessoas insensatas. E finalizando no verso 22 de Romanos capítulo 1, é dito de forma bem direta, de forma seca, para não restar dúvida nenhuma: inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. É claro que nós encontramos nos dias atuais uma grande guerra, um grande conflito entre os defensores da ciência e os defensores dos preceitos de Deus. É claro que não era para existir lados opostos, não era para existir adversários dentro desse contexto, porque Deus é o criador da ciência. Ele criou cada regra, cada atributo, cada característica de tudo aquilo que nos cerca. Mas, quando os homens fecham os olhos para as coisas de Deus, eles se tornam insanos, eles se tornam loucos. Loucos insanos, capazes de não reconhecer que o mundo que nós estamos é originário da palavra. Deus cria pela palavra. Deus criou em 6 dias e descansou. Escolheu um dia para descansar. Deus deixou as suas marcas, as suas evidências. Deus fez um plano
um plano fantástico para resgatar a queda da humanidade. Quando Jesus derramou seu sangue na cruz, as marcas que ficaram naquela madeira, além de marcas de sangue, além das marcas dos pregos, ele deixou marcas de salvação. Ele deixou uma promessa fantástica de vida eterna para todo aquele que nele crê. Como alcançar a vida eterna se não acreditarmos na criação por intermédio de Deus, na salvação por intermédio de Deus, num dia santificado e especial que veio das mãos de Deus? Se não acreditarmos na estrutura familiar original dada por Deus, como conseguir a salvação deixando de lado esses aspectos? Que Deus te abençoe e que você tenha a sua mente cada vez mais clara e abençoada para entender tudo aquilo que vem de Deus. Tudo de bom para vocês.